Davi, fiquei assim. É apagadinho e funcionando. Som teste. Aleluias. Glória a Deus, irmãos. Amém? Vamos ficar de pé, nós vamos iniciar o nosso culto. Louvamos o Senhor que Ele é bom. O time que nunca perde. É daqueles que confiam no Senhor, amém? E nós louvamos a Deus por estarmos aqui. Queremos honrar o nosso Deus, porque Ele é Deus fiel, que cumpre em nossas vidas a sua palavra, amém? Louvado seja o nome do Senhor pela oportunidade de estarmos aqui. Pai, nós te damos graças, nós te louvamos, nós te exaltamos pela tua fidelidade. Queremos nesta hora, Pai, cultuar o teu nome, te adorar com todo o nosso coração, te dar o nosso melhor. Ó Deus, crendo que em tudo nós somos mais do que vencedores. Senhor, nós te louvamos porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra principados. Pai, nós declaramos que eles caiam por terra agora, em nome de Jesus. E no poder da fé nós queremos levantar o teu nome neste lugar, dizer que o Senhor é santo, que o Senhor é digno de honra, que o Senhor é digno de glória, e em Ti, ó Pai, nós nos deleitamos diante da Tua presença, Pai. Senhor, nós queremos nesta hora honrar o Teu nome, exaltar o Teu nome, glorificar o Teu nome. Por isso nós te convidamos, vem neste lugar, Senhor, vem neste lugar, vem sobre as nossas vidas, libera sobre nós a palavra de vitória, libera sobre nós a palavra de bênçãos. Ó Pai, nos abençoe durante esse tempo em que nós estamos aqui, te adorando, cultuando o teu nome, exaltando o teu nome, glorificando o teu santo e poderoso nome. Levanta as suas mãos em direção à tua casa, abençoa a tua família, abençoe os seus, declare sobre
vieram buscar o Senhor, diga amém. Eu te busco, Senhor. Vamos declarar aí, amém? Com todo o nosso coração. Eu te agradeço, Deus, liberdade, e pelo teu amor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Meu Pai não existe, sou de Deus e sou Cristo. Você é
pensei que eu fosse alcançar, veio a onda falhar. Eu pensei, mesmo sem merecer, com a graça que é nascer, veio a onda falhar. Eu sempre bendito seja o nome do Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Vamos cantar ao Senhor. Toda a igreja, todo o teu povo, Senhor, te adora nesta noite. Bendito seja o teu nome.
segundo a tua palavra, o teu sangue derramado na minha cruz do Calvário, em favor dos nossos filhos. Levanta as suas mãos e diga assim: nós, o teu povo, canta, santo, santo, santo é o teu nome. Juntamente com os anjos, esta noite, nós declaramos a ti glória, nós declaramos a ti louvor, nós declaramos a ti adoração, nos prostramos aos teus pés, porque somente a ti toda honra, toda glória, todo louvor. Aleluia! E os anjos clamam: Santo, se é o Rei dos Reis, Santo, exaltado seja o teu nome. Diga comigo: toda honra, toda glória, todo louvor ao nosso Deus. Amém? Podem assentar, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Quem está feliz aí, diga glória a Deus. Quem está feliz com Jesus? Amém? Ficou bravo. Amém, né? Também, né? O Felipe chegou de cedo, vocês nem sabiam o jogo, né? Felipe, judeu, que bênção, né? Maravilha, né? O que importa é que nós somos do Senhor e nele nós podemos todas as coisas, né? O nosso Deus, ele é sempre fiel nas suas promessas, e ele é o Deus que nunca falha, né? Por isso que eu amo a Jesus, por isso que eu glorifico o nome do Senhor, porque nós que pertencemos ao Senhor nunca perdemos, né? A gente sempre ganha, nós estamos sempre ganhando, né? Bendito seja o nome do Senhor. Aqui na terra tudo é perda, mas aquilo que é espiritual, a Bíblia diz que isso que semeia na carne, da carne colhe corrupção, né? Tudo na carne pode falhar. O time pode falhar, o governo pode falhar, um amigo pode falhar, tudo pode falhar, mas o nosso Deus, ele não falha. Bendito seja o nome do Senhor por isso, amém? Queridos, no próximo domingo, né, nós vamos ter aqui um momento de louvor, adoração, e vamos estar aqui com a equipe convidada. Nós também vamos preparar as nossas canções, amém? Então nós vamos cantar muito hino antigo, né, no próximo domingo, mas vai ser um momento de unção, vai ser um momento muito especial. Eu gostaria que você convidasse sua família, né? Convidasse sua família, e nós vamos dividir aí, né? Vamos fazer uns caldos, vamos fazer algumas coisas para a gente comer, amém? E, né, convide essa pessoa para vir tomar um caldo com você, para ouvir, né, a palavra do Senhor cantada. São músicas com expressões assim tão fortes da palavra de Deus, que tocou tanto os nossos corações, as nossas vidas, né? Às vezes a gente ouve nos dias atuais muita música, né, que realmente não nos eleva assim a conhecer o Senhor e ter esse contato com o nosso Deus, né, através do louvor e da adoração. Mas
a gente vê no decorrer dos anos como Deus levantou tantos homens, tantas mulheres que compuseram músicas tão abençoadas, tão grandiosas, né, que realmente fluem, né, do íntimo do coração e que exalta tanto o nome do Senhor. Então, no próximo domingo, nós vamos estar aqui, vai ter esse momento de adoração, né? Você vai encontrar um ambiente diferente e nós vamos nos organizar aí para o próximo domingo. Então, no próximo domingo, ninguém falta e não deixe de convidar. Convide seu pai, convide sua mãe, convide seus amigos, né? Faça um momento assim, que vai ser um culto diferente, né? Nós vamos fazer um movimento aqui totalmente diferente do que esse movimento do louvor, e aí a gente ministra os dízimos, ofertas, e daí por diante, né? Nós vamos fazer uma coisa diferenciada, amém? Vai ser um momento assim, para a gente estar todo mundo junto, né? Um momento de adoração, e nós estaremos aqui, né, com muita dedicação ao nosso Deus para servirmos a Ele. Vai estar o Ronaldo, o pastor Ronaldo, com a equipe dele, né? As irmãs cantam maravilhosamente bem, é uma bênção, né? E a maioria dos louvores, eles vão estar ministrando juntamente conosco. Então vai ser um momento assim, muito descontraído, e um momento para a gente ir tomando calma e adorando o Senhor, amém, gente? Então, próximo domingo, não falte, em nome de Jesus, amém? E está chegando aí também um novo culto das mulheres, mas o culto é quando, Diana? 8 de agosto, né? Um pouquinho longe, agosto, julho, agosto. Não está tão longe assim não, né? Mês que vem, Pedro, no início do mês, então não está longe não, está pertinho, né? Porque a gente está ficando tão perdido no tempo aí, né? Mas dia 8 de agosto, então nós vamos ter mais um culto das mulheres, e nós já vamos aí, as irmãs vão trabalhando, vão se organizando, e vai ser uma grande bênção em nome de Jesus, amém? Nós vamos, nesse momento, cultuar ao nosso Deus, trazendo no altar os nossos dízimos e as nossas ofertas. Nós entendemos que a gente nunca é tão pobre assim que a gente não possa doar alguma coisa, né? E a gente também não é tão rico que a gente não precisa receber. Tem gente que às vezes vai no aniversário e fala assim: não vou levar nada para fulano não, porque não precisa de nada, né? A gente tem esse ditado aí, a gente às vezes tem isso com a gente, que a gente acha, né, porque está indo no aniversário de uma pessoa muito rica, você não precisa, né, de levar um presentinho, alguma coisa assim. Não, qualquer pessoa, né, ela sempre está precisando de alguma coisa, né? E mesmo que ela não precisa daquilo que você está dando, ou aquilo que você está ofertando àquela pessoa, aquilo vai significar para aquela pessoa muito mais do que um bem, né? Do que um valor, né? Tem um valor, o valor agregado ali, o valor que tem, o valor do amor, da afeição, do reconhecimento, da honra que você está dando àquela pessoa, né? O nosso Deus, Ele não precisa de nada. A Bíblia diz que Ele é o dono do ouro e da prata, né? O nosso Deus não precisa de nada. Deus não precisa de dinheiro. Quem precisa de dinheiro é você, amém? Mas quando você oferta, você honra ao Senhor. Quando você dizima, você honra também a fidelidade de Deus na sua vida, né? Você está declarando ao Senhor. Então, dizimar e ofertar é muito mais do que suprir necessidade, ou a gente fazer alguma coisa porque nós somos obrigados, né? Ou porque somos constrangidos. Não, você precisa ser constrangido pelo amor de Deus, por quanto Ele tem te amado, como Ele tem cuidado de você, como Ele tem te abençoado, como Ele tem te levantado a cada dia e tem guardado a sua vida, o seu coração, né? Às vezes a gente depara diante de situações tão difíceis, né? E a gente tem muito para glorificar o Senhor, e mesmo pessoas às vezes em momentos tão adversos, tão difíceis, elas glorificam a Deus, exaltam a Deus. E nessa noite você tem todo motivo para exaltar, para glorificar o Senhor e para colocar a sua vida, o seu coração diante dele. Vamos ficar de pé e nós vamos orar, vamos colocar a nossa vida
diante do Senhor e vamos, no nome de Jesus, declarar a Ele toda a honra, toda a glória, em nome de Jesus. Deus, nós te louvamos por esse momento, pelos dízimos, pelas ofertas, te louvamos pela oportunidade que nós temos de te honrar nesta noite. Receba, Senhor, a nossa gratidão, receba a nossa adoração, nós oramos em nome de Jesus, amém? Enquanto nós cantamos, venha no altar. Enquanto o judeu canta aí, né, judeu? Canta aí. Amém? Quem encontrou? Consegue por aí? A partir do versículo de número 22, a palavra do Senhor diz assim: fiz-me fraco para com todos os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar algum. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. 25. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim como também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes do mar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Senhor, nós louvamos por este tempo, louvamos pela Tua palavra e pedimos, ó Pai, que o Teu Espírito aplique a Tua palavra, grave a Tua palavra em nossos corações e nos dê, Senhor, uma semana
realmente guiados pela Tua Palavra, que a gente possa lembrar, que nós possamos ruminar, que nós possamos, ó Deus, em todos os momentos da nossa vida, estarmos buscando e vivendo tudo aquilo que temos aprendido com a Tua Palavra. Nós oramos agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, a gente, na nossa caminhada, no nosso dia a dia, a gente vai deparando diante de tanta gente que desanima, né? E às vezes nós também, né? Quem aqui nunca ficou desanimado? Quem aqui um dia não desistiu de alguma coisa, ou parou com alguma coisa, né? Quem aqui um dia não abriu mão, né, de fazer determinada coisa, ou talvez você até vive uma frustração, né? Porque eu queria ter feito isso, mas o tempo passou, né? E aí a gente perdeu a oportunidade de fazer. Mas o bom da palavra de Deus e do nosso Deus e da nossa vida, aquilo que nós temos vivido, é que Deus sempre está nos dando uma oportunidade de fazer diferente, uma oportunidade de fazermos algo novo, né? Por isso é muito bom, é muito importante que a gente tenha uma visão bem clara, né, do nosso propósito, daquilo que Deus tem para a nossa vida, para a gente não ficar parado na caminhada, para a gente não parar no tempo, né? Quantos de nós, às vezes, paramos, né, nos nossos projetos, nos nossos sonhos, talvez algo que você idealizou na sua vida, e por causa disso, por causa de uma situação ocorrida, né, você abriu mão daquilo ali, né, você não prossegue, você não vai adiante. Então é muito importante que a gente constantemente esteja fazendo, né, uma análise, né, um levantamento, um balanço da nossa vida, daquilo que nós, né, fomos chamados, né, tudo aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. Enfim, é muito importante que a gente faça essa reflexão diante de tudo aquilo que nós temos vivido no nosso dia a dia. E a palavra de Deus aqui, escrita pelo apóstolo Paulo, né, ele fala dos seus direitos como apóstolo, e ele começa a falar para essa igreja, para esse povo, o quanto ele estava empenhado em não abrir mão, né, o quanto ele estava disposto a fazer qualquer coisa por causa do Evangelho. Ele realmente estava querendo deixar bem claro que eu não estou disposto a abrir mão do que eu conquistei, do que eu tenho, do que eu vivo, né? Do que eu recebi da parte de Deus. E aí ele começa a dizer que ele fez de fraco com os fracos, ele fez de forte com os fortes, ele fez de tudo. E ele diz assim, com o fim de salvar alguns. Então, às vezes, a gente projeta alguma coisa na nossa vida e você coloca todo o empenho naquilo que você projetou. Trabalha, corre atrás, né? E aí quando chega no fim ali, você não conquista na totalidade. Mas nunca num projeto, num plano, ou em alguma coisa que você faz, e você chega no final, você não deixou de ganhar alguma coisa. Mesmo que aquele prêmio principal não foi alcançado, como o Brasil, né? Jogou, e hoje perdeu. Né? Mas pode dizer que aqueles jogadores não ganharam nada? Claro que não. Eles ganharam experiência. Eles participaram ali
vimos ali, foram muitos momentos vividos ali que a gente estava presente. Mas nenhum de nós, ou nenhum deles, podem dizer que eles não ganharam alguma coisa. Então, nós precisamos ter essa visão que sempre nós estaremos ganhando quando nós determinamos em fazer alguma coisa, quando nós determinamos em lutar alguma carreira, algo no nosso dia a dia. Mas o que acontece que às vezes a gente luta muito a carreira material, nas coisas materiais. Nós estamos muito focados nas coisas materiais. Às vezes a gente vê pessoas muito focadas nas coisas da terra, daquilo que um dia vai passar, mas esquecemos das coisas espirituais. Estamos focados nas coisas materiais, mas não estamos focados nas coisas espirituais. Nós precisamos lutar nas nossas coisas materiais, porque Deus nos deu uma ordem, né? Lá em Gênesis, a Bíblia diz assim: crescei, multiplicai, enchei a terra, dominai sobre os peixes, sobre o mar, domine sobre todas as coisas. Deus deu ao homem domínio sobre todas as coisas. Por isso a gente vê grandes empreendimentos, a gente vê grandes coisas, a gente vê uma evolução tão grande, né? Quando nós olhamos aí em IA, quando a gente depara diante da tecnologia, a gente fica até abismado, a gente fica até com medo, né? De tanta capacidade. E Deus deu essa ordem para o homem. A gente não, uma pena que às vezes os homens usam isso para o mal, mas isso é um cumprimento de uma ordem que Deus deu para o homem, para ele crescer, para ele multiplicar, para ele encher a terra, para ele desenvolver em todas as áreas, em tudo. Porém, também nós temos não só uma vida material, nós temos uma vida espiritual. Nós somos o espírito que habita no corpo. E a nossa caminhada, a nossa trajetória, ela não encerra aqui nessa terra. Nós temos um caminho, nós temos um lugar onde o Senhor nos chamou e está nos preparando para irmos. E o apóstolo Paulo, ele queria deixar bem claro que ele estava prosseguindo, que ele estava indo em busca deste caminho. E este caminho é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque o Evangelho é as boas novas de salvação. O Evangelho é a boa notícia que veio para ser anunciada a todos os homens. E o apóstolo Paulo, sendo alcançado, ele foi chamado para alcançar outros, e ele disse: eu me tornei um cooperador nesta obra, eu me tornei um cooperador neste projeto, e eu não posso parar, eu não posso deixar de fazer. Às vezes a gente fica anos, tempos, né, sem falar de Jesus para alguém. É uma verdade. Às vezes a gente está convivendo com tanta gente perto de nós, a gente acha assim: ah não, mas a pessoa já ouviu, né? Ele está ouvindo no rádio, ele está ouvindo na televisão, ele está ouvindo, né, a pregação de alguém que está pregando lá na rua, alguma coisa assim. Não, irmãos, nós precisamos dispor a salvação, o plano de salvação. Porque ser salvo é um projeto, é um plano. Não é algo vazio, assim: agora eu mudei de religião, eu era católico, agora sou crente. Não, é um plano, é um projeto, né? Nós estamos em uma caminhada, nós estamos numa trajetória, há um caminho, nós estamos em uma maratona, nós estamos em uma Copa Celestial. Amém, irmãos? E nós não podemos perder. A gente está trabalhando, nós estamos trabalhando. Tem os técnicos por aí, né? Tem os profetas, né? Tem aqueles que a Bíblia diz que são vários os dons.
que Deus deu à igreja, para quê? Para equipar os santos, para nos capacitar, para nos falar, para nos alertar, para que a gente seja levantado pelo Senhor e permaneça nessa caminhada, nessa corrida. Mas às vezes nós estamos ignorando, estamos deixando passar a oportunidade, e muitos, ao invés de progredir, estão regredindo, não estão desenvolvendo, né? Isso é muito mais, irmão, do que um movimento evangélico, do que um movimento de denominações. É muito mais do que uma programação de uma igreja, uma programação que você participe. É algo que diz respeito a você, que diz respeito a mim, que diz respeito a cada um de nós individualmente, que um dia iremos prestar uma conta para o nosso Deus daquilo que Ele nos deu, que não depende do outro, depende se nós estamos dispostos a ouvir aqueles cooperadores que Deus colocou do nosso lado para nos auxiliar. Mas o apóstolo Paulo diz: eu faço tudo por causa do Evangelho, com o fim de me tornar um cooperador, alguém que vai compartilhar, alguém que vai somar nesse projeto, nesse plano. Porém, nós não podemos focar apenas na nossa carreira material, no nosso dia a dia. Nós precisamos lembrar que nós fomos chamados para viver uma vida espiritual. E temos, uma carreira a prosseguir, a caminhar. E a palavra nos diz que nós precisamos correr essa carreira de tal maneira que nós alcançamos. A gente não pode perdermos na caminhada. Pastor, como é que eu vou vencer essa caminhada? Como que eu vou prosseguir nessa caminhada? O Brasil perdeu porque eles estavam lutando na força do próprio braço. Ali depende dos jogadores, da habilidade de cada jogador, depende dos passos que eles dão, depende do quanto que eles estão preparados. É algo que depende da pessoa em si, da habilidade como craque, como jogador. Mas aqui, a nossa carreira, nós corremos não na força do nosso braço, nós não corremos segundo aquilo que nós sabemos fazer, mas nós corremos porque um dia nós fomos alcançados pelo Evangelho, por essa boa notícia, fomos alcançados pelo Senhor e temos a presença dele na nossa vida, amém? Estamos ligados nele. Por isso a palavra de Deus diz assim: corra de tal maneira que você alcance. Então, para alcançar o prêmio, para a gente permanecer na corrida, nós precisamos estarmos ligados em Cristo, que Ele diz: sem mim nada vocês poderão fazer. Sem mim nada podereis fazer. Aquele que está ligado em mim, esse vai dar muito fruto. Eu sou a videira verdadeira, disse Jesus, e vós, os ramos. Aquele que está ligado em mim, esse vai dar muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, o apóstolo Paulo está dizendo: vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio. Quem leva o prêmio? O vencedor. Quem é o vencedor? No nosso meio. Quem são os vencedores? A palavra de Deus diz que naquele dia vai vir uma grande multidão e vai se perguntar: quem é? De onde vem essa grande multidão? E vai se ouvir uma voz dizendo: esses foram aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Então, para vencermos, para alcançarmos, não basta correr. Não é apenas uma corrida aleatória, mas é uma corrida
vida totalmente comprometida, uma corrida onde nós estamos contando com o nosso Deus, estamos contando com a presença do Senhor Jesus na nossa vida, pedindo Ele cada dia. Por isso que você veio hoje, por isso que você vem a semana que vem, por isso que você veio o ano passado, por isso que você está aqui, porque nós queremos contar com aquele que pode todas as coisas aqui, que pode nos abençoar. Porque momentos de fraqueza, eles vêm, momentos de dificuldades, eles vêm na nossa vida. Há momentos que nós temos que parar, a gente tem que pedir do Senhor, dizer: Senhor, eu estou cansado, Senhor, eu estou precisando, Senhor, eu necessito da tua boa mão, que me levante, que me coloque de pé. Por quê, irmãos? Porque a caminhada, ela é extensa, ela é longa, mas nós só vamos alcançar o prêmio se nós corrermos conforme também as regras. Porque a palavra de Deus diz assim: o atleta em tudo se domina. Eu imagino que lá na concentração lá dos jogadores brasileiros, quantas coisas que eles meninos não puderam comer, as horas de sono, os momentos que eles tinham que se guardar ali, estão lá longe da família, não pode ver a esposa, não pode ver os filhos, porque agora vocês estão aqui concentrados e vocês precisam focar aqui nesse momento aqui para a gente ganhar a Copa. Quantas regras! E a palavra aqui de Deus está dizendo que o atleta em tudo se domina, mas para ganhar uma coroa, que corrompe, Pelé foi o rei do futebol, mas já não está mais no nosso meio. Foi-se a glória do Pelé, foi-se a glória das seleções passadas, foi-se a glória do maior jogador, foi-se a glória. Tudo passa, irmãos. Tudo passa. Por quê? Porque uma coroa, quando a Bíblia fala de coroa, a Bíblia fala de posição. Então são posições que os homens alcançam nesse mundo, e diz a palavra de Deus que esta coroa, esta posição, é uma posição corruptível, porque são conquistas da terra. Porém nós, diz a palavra do Senhor, nós porém a incorruptível. Aquela coroa, aquela posição que nós alcançamos em Deus, que nunca vai ser deteriorada, não vai corromper, não vai perder, não vai cair na validade, a perder a validade. Não, a palavra de Deus diz que na terra, tudo que você corre, tudo que você alcança, tudo que você tem, um dia vai corromper, um dia vai ficar para trás. Nós, porém, os servos do Senhor, a carreira espiritual, as conquistas espirituais, a palavra de Deus diz que esta posição é uma posição incorruptível, e a palavra de Deus diz: correi de tal maneira que alcancemos. E aí o atleta, ele faz de tudo. E eu te pergunto nessa noite: o que nós temos aberto mão para que a gente possa alcançar essa coroa? Hoje o Felipe estava brincando aqui, cantando uma música do meme aí, eu não te troco por nada, está cantando essa música aí, que são as músicas fortes, eu não te largo por mais nada, eu não te deixo por mais nada. Gente, mas constantemente está trocando. Troca o horário do culto porque está cansado, troca o horário da oração porque tem outra coisa para fazer, troca tudo, não dá mão de tudo, a gente abre mão de coisas tão simples, tão fáceis. Imagine se houver uma perseguição, imagine se vier sobre nós algo que ainda está por vir, que talvez a gente não viva na nossa geração, mas nós estamos vendo os movimentos ideológicos
teológicos, a gente está vendo o governo, nós estamos vendo tudo isso, e tem muito crente que está apoiando, né, a chegada desse movimento ainda mais rápido. Está cheio de gente aí, que não tem nenhum discernimento. Está tudo na igreja, dizendo, eu não te troco por mais nada, eu não te deixo por mais nada. Aí na hora de votar, vota naqueles irmãos que estão votando, que estão colocando leis, que estão colocando coisas que vai parar, né, vai tentar parar a igreja daqui a pouco. E vai te perseguir. Nós seremos perseguidos. Talvez é o que está precisando, amém, irmãos? Talvez é o que nós estamos precisando, de uma perseguição, para que haja um avivamento, que aí vai provar, né, os que são e os que são. E eu fico pedindo, se Deus tenha misericórdia da nossa vida, para que a gente possa manter firme, porque às vezes são coisas tão simples, são coisas tão pequenas, que nós abrimos mão, né? Não estou dizendo que a gente vai ficar, né, igual hoje, né, o pessoal, uma pena que a gente não programou antes, mas poderia ter feito um outro horário, liberado os irmãos à noite, né? Se o Brasil tivesse ganho agora, vocês iam para o churrasco, não tem problema nenhum não, amém, irmão? Vocês estão entendendo? Mas o que eu estou querendo dizer, que nós estamos hoje tão flexíveis, que a gente já não consegue mais fazer uma diferença, ou a gente não consegue dar uma prioridade àquilo que é de Deus. Não é algo movido porque o homem fala, ou porque alguém está te dizendo, mas é porque você tem essa convicção no Senhor. E a Bíblia está dizendo aqui, o atleta em tudo se domina. Alguns, para alcançar uma coroa corruptível, se diz a carreira material, mas nós não, nós estamos numa carreira incorruptível. A nossa posição, ela não será corrompida, e a Bíblia diz assim, que não ajunteis tesouro nessa terra, onde a prata e a ferrugem consomem. Onde a palavra de Deus diz que nós devemos ajuntar tesouros? No banco? Não. A Bíblia diz assim, ajuntem tesouros no céu. Como é que nós vamos ajuntar tesouros no céu? A Bíblia diz que quando o Senhor voltar, né, bem-aventurados são aqueles os quais continuam fazendo conforme Ele nos ordenou, né? Quando Ele fala lá da parábola dos trabalhadores, dos talentos a dar a cada um, né? Bem-aventurado quando o Senhor voltar, você esteja fazendo a mesma coisa de quando você converteu, amém? De quando você recebeu a Jesus. Porque em 1900, naquele tempo, né, que tinha isso, tinha aquilo, né, e você estava animado, você estava empolgado. Por que nós não podemos ficar animados e empolgados agora? O que está mudando? Qual que é a mudança? Não teve um movimento, não teve alguma coisa. Não, irmãos, prosseguir na carreira. Vamos evoluir na carreira. Vamos alcançar novas coisas como irmãos em Cristo, como pessoas alcançadas por Cristo. E o apóstolo Paulo, ele está dizendo assim, que ele está correndo, que ele está fazendo de tudo. Eu fiz de tudo, eu fui alcançado, eu sei o Deus em que tenho crido. E ele está dizendo, eu faço tudo isso de livre vontade, né? Eu não estou fazendo nada por constrangimento, que alguém está me obrigando. Ele não se tornou um apóstolo da gente, não é porque alguém falou, você tem que ser um apóstolo. Nós estamos aqui te nomeando, nós estamos aqui, né, te levantando como apóstolo, gente. Não, ele foi alcançando uma posição em Deus, ele como pessoa, amém, irmãos? Aleluia. Ele foi alcançando, né, como um servo de Cristo. Assim como ele era um perseguidor, ele era um ferrenho perseguidor, ele se converteu também, ele fez tudo com muita garra, com muita determinação. A gente vê uma característica na vida de Paulo, um homem determinado. Diga comigo, determinação. Diga bem forte, determinação em fazer o melhor.
daquilo que eu tenho recebido da parte de Deus. E ele diz: eu faço tudo para o crescimento, para o desenvolvimento, porque eu estou juntando tesouro no céu, eu estou correndo uma carreira que ela nunca vai perecer. Não é perda de tempo. Nada que você faz no reino de Deus é perda de tempo. Nada do que você já fez, nada do que você faz, nada do que você fará é perda de tempo no reino de Deus, porque a Bíblia diz que quando nós semeamos no Espírito, aquele que semeia no Espírito colhe frutos que saltam para a vida eterna. Amém, irmãos? Um culto nunca é uma perda de tempo. Um momento de oração nunca é uma perda de tempo. Um momento quando você está ouvindo louvores ao Senhor não é uma perda de tempo. Por isso os nossos cultos não é um culto simplesmente para a gente não ter o que fazer. Não, nós estamos aqui que nós queremos mais do Senhor. E Ele diz, né, eu estou correndo porque eu sei que a coroa que eu vou alcançar, ou a posição que eu estou alcançando em Deus, é uma posição que nunca vai se perder, nunca vai mudar isso que eu estou recebendo. Por isso, né, ele era aquele homem que se dominava, né? Olha, tinha condição de fazer alguma coisa, ele deixava de fazer por causa do Evangelho. Tudo eu faço por causa do Evangelho. Ele apanhou, ele foi perseguido, né? Ele não foi reconhecido no primeiro momento, nem pelos próprios apóstolos, né? Porque eles tinham medo do apóstolo Paulo, mas ele vai contando a sua história e vai ensinando essa igreja, e nós recebemos hoje esse ensinamento para quê? Para que a gente prossiga na carreira, para que a gente vá adiante, para que a gente vá, para que a gente prossiga, né? Esse irmão que nós temos orado por ele, para que ele está com câncer, né? Eu me lembro que ele era tão intenso em Deus, assim, uma pessoa tão aberta no Senhor, e alguns anos atrás, né, por muito tempo a gente caminhou junto, mas depois a gente vai para locais diferentes, né? Vamos fazer outras coisas na nossa vida, mas a amizade sempre fica, né? Mas às vezes você encontra pessoas, você acha uma pessoa totalmente diferente. Eu gosto de encontrar com gente que você passa 10 anos, você encontra com a pessoa, ele está do mesmo jeito, amém, gente? Porque tem gente que muda. Você já chegou para alguém assim, você fala assim, não, fulano está tão estranho, né? A gente muda mesmo, a gente muda, fica enrugado, né? O cabelo fica branco e tudo, mas a nossa essência moral não pode mudar, amém? Não pode mudar não, né? E um dia encontrei e eu vi que ele, falei, e como é que está a sua vida, né? Está servindo a Deus onde? Aí eu já vi que já começou com uma fala diferenciada, né? Quer dizer, já começa a falar de amargura com fulano, com Beltrano, com o líder tal, com o líder outro. Irmãos, nós, isso pertence a nós, não, amém, irmãos? Isso pertence a nós, não. São embaraços na vida. Eu não tenho que me embaraçar de coisas que alguém falou, que um líder disse, né? Porque o movimento tal parou. Isso não. A nossa carreira, né? O nosso plano, o nosso projeto é servir a Jesus. A carreira qual nos é proposta, né? O que nos aguarda é a nossa vida eterna em Cristo Jesus. Então não se embarace nos negócios dessa vida. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo que o atleta em tudo se domina, né? Nós falamos aqui dos jogadores do Brasil, quantas coisas eles deixaram de fazer para disputar esse campeonato. Mas se ganhasse ali aquela medalha lá, né, aquela coisa de ouro lá, né, e levantasse aquele troféu, aquela coisa toda, daqui a pouco tudo isso passa. Tudo corrompe, mas nosso prêmio, a nossa taça, né, ela vai se enchendo a cada dia, que é a presença
presença do Senhor, que é o nosso contato com Deus, que é a nossa vida em Deus, que é a nossa alegria no Senhor, de caminharmos em Deus. Então não se embarace com o negócio dessa vida. Não se embarace com aquilo que a pessoa do seu lado fez ou deixou de fazer. Prossiga para o alvo, né? Por mais que você tenha dificuldade, mas essa tem que ser o seu plano, essa tem que ser a sua trajetória, a sua caminhada. Nem sempre nós estamos bem, nem sempre a gente está vivendo um dia glorioso, mas não importa se hoje é ruim, se 30 dias foi ruim, mas o 31º dia, Deus vai mudar a sua sorte. Deus vai fazer diferente. Deus vai te dar vitória. Por isso você precisa perseverar. Perseverar e sem descer. Não é abrir mão. A gente abre mão de tanta coisa, né? Outro dia eu estava falando com um pastor, né? Eu falei, professor fulano, engraçado, eu nunca fui no futebol, nunca fui num campo de futebol, nunca fui ver o jogo do Atlético ou do Cruzeiro, né? E assim, será que você nunca teve vontade? Não, já tive, mas para mim não era uma prioridade, porque todo domingo, né? A maior parte da minha vida na igreja, é nos cultos. E infelizmente os jogos geralmente sempre é no horário do culto. Então, como eu não sou esse torcedor assim, né? Que é torcedor mesmo, que tem gente que é torcedor mesmo, né? Eu nunca fui. Né? Então, assim, são tantos anos, são tantas coisas, né? Que a gente, às vezes, até sem assim, voluntariamente, que o apóstolo Paulo está dizendo que ele era livre. Eu sou livre, está abrindo mão aqui e no campo de futebol. O que é mais importante para mim? O que é mais importante para você? Né? Não tem problema se você acha que é importante você ir lá no dia, pode ir, você não está pecando, não. Amém, irmãos? Estou querendo pôr julgo aqui peso sobre ninguém, não. Mas eu estou querendo dizer para vocês que sempre diante de nós é posto uma escolha, um caminho, e nós podemos escolher. E a palavra de Deus diz assim, que o apóstolo Paulo dizia que estava correndo, não alguém sem meta. Qual é a sua meta? Né? A gente tem que ter muito claro a meta. Porque às vezes a meta da gente é uma posição. Uma posição. Tem muita gente dentro da igreja, irmão, só que é uma posição. Está aproveitando a oportunidade. Né? Daqui a pouco vem as campanhas aí, igual a gente vê, né? Tem pessoas que vão entrar dentro das igrejas evangélicas, né? Para ganhar os votos. Né? É isso aí. Teve um dia que veio uma moça aqui e ela falou assim, pastor, eu quero fazer um tratamento aí para o pessoal da igreja e tudo, né? Dieta, mas não sei o quê. Beleza. Aí eu perguntei para ela assim, eu falei, mas de qual igreja? Né? E ela me perguntou, qual igreja você frequenta? Quem é seu pastor? Né? E aí ela deu uma engasgada. Né? Deu uma engasgada. Aí eu disse para ela, eu falei, não tem problema não, você pode vir. Nós podemos depois combinar para você vir aqui dar uma aula para o pessoal, né? De dicas de saúde. Isso é tudo muito bem-vindo. Amém, irmãos? Né? Mas a pessoa não pode querer demonstrar